Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a quem nos acompanha do plenário, quem nos acompanha da TVL, muito boa tarde. Vereador Zeca Bombeiro, eu não pude participar do evento ontem, porque fui à missa em celebração aos 140 anos do educandário Bom Jesus, o Colégio Franciscano Santo Antônio, hoje é Bom Jesus Santo Antônio, mas justifiquei a minha ausência na discussão de um tema relevante proposta pela Vossa Excelência. Senhor Presidente, eu procuro ser justo nas minhas decisões e nas minhas manifestações. As pessoas têm dito que, na qualidade de líder, eu sou muito calmo. E eu acredito que é dos mansos o reino dos céus. Eu não justifico o injustificável. Se o governo manda alguma coisa para esta casa, a qual eu não concordo, e já fiz isso 2 vezes, pedi que o governo retirasse o tema de pauta. Mas eu quero me dirigir ao vereador Jovino, que disse que não viu absolutamente nada, obras ou serviços do governo Napoleão. E ele foi vice-prefeito. Vereador Jovino, eu fui vereador por 1 mês na última legislatura. E eu entrei aqui nesta casa num momento terrível. Havia uma CPI proposta por um vereador, assinada e concordada por vários vereadores, portanto, e era contra Vossa Excelência. E eu o defendi. Eu o defendi porque acredito na justiça. E eu li a CPI e não encontrei nada nos autos que o incriminasse. Não encontrei nada. E fiz questão de defendê-lo porque acredito na justiça. Agora, quando o senhor vem aqui e fala que não viu absolutamente nada do governo Napoleão, eu quero dizer que o senhor está sendo injusto. E talvez a última legislatura tenha usado dos mesmos argumentos, não ter visto o trabalho do vice-prefeito, por ter sido o único vice-prefeito do país a ter o salário cassado por uma Câmara de Vereadores. Então, eu acho que a gente tem que fazer justiça aqui. Eu discordo do que a Câmara fez, mas discordo também da Vossa Excelência. E talvez a Câmara tenha feito isso por não ter visto o trabalho do vice-prefeito, ou o vice-prefeito não estava vendo o que acontecia na cidade. Concede uma parte? Claro, concede uma parte, Vossa Excelência. Jovino Cardoso em a parte. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, que eu acho que Vossa Excelência pode ser anjo, sim, não vejo nenhuma dificuldade. Mas deixar claro a Vossa Excelência que a CPI e a Vossa Excelência foi muito sábio, até porque o processo foi totalmente arquivado por falta de provas, né? Uma determinação do Dr. Gustavo, pediu arquivamento, essa casa não respeitou, né, porque estava com a perseguição pessoal com relação à minha pessoa, e infelizmente eu recorri, né, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ganhei lá também, decisões agora do processo disciplinar que eu pedi, e que diziam que o funcionário ia pagar os recursos que não estava trabalhando na prefeitura, ganhei também, por falta de provas. Então, era uma CPI tendenciosa e parcial. Agora, quando Vossa Excelência fala de obras, realmente, vereador, a Humberto de Campos foi projeto do João Paulo, a ponte do Baden-Furt foi projeto de São Paulo, a ponte que era para acontecer aqui, teimosia do prefeito Napoleão, não aconteceu, era projeto de São Paulo, porque talvez o prefeito diz, não, eu vou deixar a ponte do João Paulo, e vou fazer a minha ponte, agora nenhuma e nem outra. Então é lamentável. Muito bem. No nosso município. Concede uma parte, vereador? Concedo a parte, Vossa Excelência. Muito obrigado. Apenas para dizer, eu fico preocupado quando falam na legislatura passada. Eu te peço, vênia, vereador, porque não foi a legislatura passada. Eu, por exemplo, não votei a favor da retirada do salário do vice-prefeito. Eu não assinei a CPI do vereador Jovino, mas houve quórum e, por isso, foi aberta a CPI. Em relação às decisões tomadas na Justiça, em relação aos pedidos do vereador Jovino, ele recorreu aqui, na época da CPI, não conseguiu, recorreu, e o tribunal... Consegui, presidente. Aqui o doutor Gustavo deu favorável. Mas o juiz não deu. E depois, lá no Estado, ele conseguiu também, mas o voto de um desembargador. E ainda pode ser mudada essa situação lá. Mas só uma Câmara de Vereadores no Brasil, senhor presidente, cassou o salário do seu vice-prefeito. E foi aqui em Blumenau. Alguma razão
deve ter. Quanto, vereador Jovino, um dos grandes problemas da administração pública do Brasil é a descontinuidade. Nós temos gestores públicos que querem deixar a toda força a sua marca e fazer grandes obras, independentemente das grandes necessidades da população. E eu parabenizo o governo Napoleão por ter dado continuidade ao planejamento, estar dando continuidade do plano diretor discutido por toda a sociedade. Ele não está fugindo uma vírgula, um ponto, 1 centímetro do plano diretor e tudo aquilo que foi decidido pelos conselhos. Então, parabéns. Se o governo João Paulo deixou obras por fazer e o Napoleão fez, parabéns ao Napoleão. E o senhor, na qualidade de vice-prefeito, deveria estar acompanhando e participando das inaugurações. Mudando de assunto, concedo a parte a Vossa Excelência. Vereador Adriano, em a parte. Vereador líder do governo, eu não vou entrar nessa discussão do líder do governo e ex-vice-prefeito, enfim, mas, apesar de ser da oposição, eu vou dizer que, obviamente, o prefeito ainda não realizou tudo que prometeu durante sua campanha e não fez muitas das obras que o povo espera na nossa cidade. Mas reconheço aqui que algumas obras importantes foram realizadas em algumas comunidades, alguns bairros da nossa cidade, e mesmo sendo oposição, nós temos a coerência de reconhecer. Vamos continuar cobrando aquilo que precisa, cobrar sempre ao lado do povo, da comunidade blumenauense, cobrando as necessidades, as prioridades, mas, no decorrer da caminhada, reconhecendo aquilo que aos poucos vai sendo realizado e vai acontecendo também. Dessa forma que a gente vai continuar se relacionando no nosso trabalho com o atual governo, independente de partido, desta forma que a gente pretende trabalhar, reconhecendo, mas também, no momento que for necessário, criticar, reivindicar, fazendo nosso papel para o qual fomos eleitos e confiado nas urnas através dos 3.413 eleitores. Obrigado. Senhor presidente, me concede mais 3 minutos, por gentileza? Mais 3 minutos e 30. Vereador Adriano, obrigado pelo seu aparte. E eu quero lhe dizer que, em campanha, o Napoleão foi o primeiro a reconhecer, com humildade, que não fez tudo aquilo que ele queria. Não conseguiu fazer tudo aquilo que desejava, em razão de tudo aquilo que o Brasil atravessou. Mas ele reconheceu isso perante toda a população blumenauense e foi reeleito, recebeu crédito da população blumenauense para continuar o seu mandato e agora, nesse exato momento, anuncia 270 milhões de obras de mobilidade no município de Blumenau, perfazendo isso. O maior conjunto de investimentos da história da nossa cidade em mobilidade. E, aliás, eu gostaria de convidar as vossas excelências para participar no sábado, dia 23, da inauguração das melhorias realizadas nas ruas Johann Lafin e Valdemar Farinhas, no bairro Vila Nova, assim como também da rua Hermann Lang, no Fidelis. E com a soma dessas ruas e outras ações, desde 2013, a Prefeitura já realizou obras em 101 ruas, com mais de 65 milhões de reais em investimentos e melhorias em ruas da cidade de Blumenau. Mudando o assunto, senhor presidente, a Escola Superior de Cerveja e Malte de Blumenau, a única da América Latina, recebe aqui em Blumenau estudantes de todo o Brasil, de outros países, inclusive estudantes de Portugal. Mas haja vista grande demanda, fundamentalmente por países do Mercosul de língua espanhola, abrirá uma unidade em Montevidéu, ou seja, a Escola Superior de Cerveja e Malte de Blumenau, fortalecendo uma cadeia produtiva, que também fortalece o turismo aqui em Blumenau, consegue ampliar de tal forma que abrirá uma unidade, uma filial em Montevidéu. Uma das decisões para isso é o idioma. Muitas pessoas vindo de países do Mercosul, que não falam o português, queriam aulas na Escola Superior de Cerveja e Malte, então essa foi a decisão. Então, parabéns ao empreendedor, parabéns aos empresários e empreendedores blumenauenses que ampliam seus serviços de forma tão exponencial. Um assunto que eu gostaria de falar, mas não teria tempo suficiente, é sobre o calçadão, ou sobre a Primavera na Rua 15, que transformará num grande calçadão no sábado a Rua 15. Eu queria falar um pouco sobre a rota de lazer, que é sempre controverso. Outro dia recebi um e-mail, que acho que demais vereadores receberam, de gente reclamando da rota do lazer,
todos sabem que é um projeto de minha autoria, eu regulamentei aqui, mas uma pessoa nos chamava de tranca-rua, porque achava um absurdo no domingo sair do shopping e ter que vir até aqui a Alameda para voltar para Bela Rio. Ora, absurdo de carro, quando tem milhares de pessoas aproveitando o domingo, absurdo é a pessoa escrever um e-mail daquele. Não consigo nem acreditar. E baseado na experiência que nós temos aqui, na Rota do Lacerdo do Centro, eu estou encaminhando o anteprojeto ao Executivo Municipal para que faça também uma rota de lazer nos bairros, iniciando pela Itopava Central e pelo Garcia, fortalecendo então a descentralização dos serviços do município, pelo menos ampliando. Fazer uma vez por mês, fazer uma experiência na Itopava Central, fazer uma experiência no Garcia, que são locais onde ficam perto de intendência e que podem coordenar ações dessa forma que vão trazer benefício para a comunidade de Blumenau. Na tarde de hoje era isso, senhor presidente. Muito obrigado.